But all of my friends who prioritized having kids in their 20s are all now single moms at 40 and divorced, disregarding exceptional reasons such as real abuse. The fact is 80% of women are the ones ending marriages, 90% if they have a degree. Now, I've known about this statistic way before Jordan Peterson started popping off, and unfortunately it was due to my own research because I saw how many of my female friends were leaving their husbands. I'm very tired of this victim mentality that has manifested within the female realm. It is hard for me to have empathy for single divorced moms when 90% of the time they are at fault for it. It is completely self-inflicted. I'm also coming from a place of self-critique because, believe it or not, just like every woman in America, I have succumbed to some of those thoughts. But we listen to social media and mass media and we tell ourselves that there's someone else there that's going to treat us even better, and we neglect the other party, which is our husbands, and then all the children that are involved as well. Oh, but let's not forget the vows you took. You cannot discredit my theory of prioritizing a family first and then working on a career, all because you have women that fall in that 90% category that left their husbands. Now just wait for this comment section to blow up on all the women that tell me they are the exception, that 90% are leaving because the men are so terrible. Recentemente, meus caros, eu estive em São Paulo, já falei isso em outro vídeo, fui fazer uma viagem, visitar um camarada e tirar umas férias aqui do meu trabalho, né, de alguns dias, só pra poder espairecer a mente. E num desses passeios que eu fiz lá em São Paulo com o meu camarada, o Jesse, cara, teve um dia que a gente tava no metrô, e tinha um casal de velhinhos abraçados assim, cara, sabe? A senhorinha tava na frente e o senhorzinho atrás. Eles abraçados e o Jesse olhou e falou, cara, olha aquilo lá, mano. Ele falou, nossa, cara, olha, aquilo, fala que aquilo não é bonito de se ver, cara. Aí eu olhei aquilo assim, eu achei, de fato, era uma cena bem, sabe, bem bonita, um casal já de idosos. Não sei se era um casal de idosos que tá junto há tanto tempo ou se de repente são um casal de idosos que se conhecia há pouco tempo, o que, por mais contra-intuitivo que pareça, é bem possível que tenha acontecido, sabe? Se conhecido há poucos anos ou poucos meses, sei lá, vai saber. Independente disso, cara, isso acendeu em mim essa ideia. Eu falei, cara, isso aí que você acabou de ver é algo totalmente escasso e totalmente improvável, sabe? Eu falei, essa geração, ele sabe disso, eu falei só por força mesmo de hábito, né? Eu falei com ele, essa geração de pessoas que casaram pra envelhecer juntos e ficar, sabe, juntos, apesar dos pesares, e envelhecer assim bem. É claro que eu não tô falando que todo casal do passado tinha uma vida sadia, uma relação sadia, enfim, tá? Mas aquela geração que tinha essa mentalidade de casar e ficar com o parceiro ou a parceira pro resto da vida, acabou. Os que sobraram, eles são, ou ainda, sabe, já estão aí caminhando na terceira idade, sabe, rumo a sair desse mundo, ou muitos já foram, sabe. Eu digo isso porque quando eu olho até mesmo pro meu meio familiar e pro meio familiar de amigos e pessoas conhecidas e próximas, e o que eu escuto também de relatos aqui na internet, as pessoas que estão aí na faixa dos 40 e poucos anos já são pessoas que já nasceram numa realidade em que essa questão da separação, ela já era algo muito comum, tá? Já era algo bem comum. Aí a gente vê nesse vídeo aí dessa garota falando, né? 80% dos divórcios, bom, esses dados são lá de fora. Aqui no Brasil, como copia tudo lá de fora, a tendência ela tende a seguir igual. Provavelmente vai também se suceder dessa mesma forma dentro de pouco tempo. Então 80% dos divórcios são pedidos pelas esposas, sendo que desse número, vamos colocar assim, de 100 esposas que se separam, 80% delas, ou seja, 80 dessas 100 são quem pedem o divórcio. E dessas 80, 90% delas têm diplomas de ensino superior. Isso aí é engraçado, né? Porque olha como é que a coisa é toda correlata. Né? Nos tempos do meu avô e da minha avó, naquela época, tanto homem quanto mulher, sabe, de classes mais baixas, estudar já era uma coisa meio rara. Completar ensino médio, sabe, era uma coisa pra poucos, assim, quem gerar então fazer faculdade. Então, o homem exercia serviço braçal e a mulher nunca foi de exercer serviço braçal naquela época, assim, tal. Ainda mais serviços pesados na época do êxodo rural, sabe. Minha família toda nordestina, sabe, povo naquela época vinha pra São Paulo, Rio de Janeiro pra levantar a cidade. Era emprego demais, né? Meu avô dizia que naquela época se pagava bem. As pessoas mais antigas dizem ainda hoje, né? Que pagavam bem, era um serviço que dava dinheiro porque era caro. O terreno naquela época era barato para se comprar. As pessoas conseguiam começar uma família, né, independente muito mais facilmente. Isso é uma coisa muito notável que eu escuto, inclusive, dos mais velhos da minha família e de outras famílias também. Se vocês forem conversar com qualquer patriarca aí, senhor de seus 70 e poucos, 80 anos, ele pode muito bem confirmar pra você, tá? Longe de mim de querer dizer que aquela época era uma época de tudo maravilha, as famílias eram perfeitas.
Não, a gente sabe muito bem que não, tá? Só estamos falando aqui de longevidade dos casamentos em si. Então, quando a gente vê esses dados aí, né, que 90% das mulheres que pedem divórcio têm diploma de ensino superior, isso é quase como uma assinatura embaixo da independência, né, do sistema que a gente via no passado, né, que era um homem chefe de família, que trazia o alimento para casa, o dinheiro, e a esposa cuidava das funções do lar, né? Isso aí basicamente é um rompimento, é assinatura, né? É quando você vê que a maioria das que pedem divórcio tem diplomas, então elas não dependem realmente desse sistema para mais nada, né? De ter um provedor em casa, enfim. Embora no imperativo biológico elas ainda prefiram que o cara cumpra esse papel ou mostre que tem a capacidade de exercer muito bem, inclusive, esse papel. Só que esse vídeo aqui, cara, ele não é... Eu não tô fazendo ele pra gente ficar aqui comentando, reforçando ou criticando, sabe, essa questão em si, porque a gente já fez isso em tantos outros vídeos, mas é mais um papo de homem pra homem, cara, pra gente trocar essa ideia sobre a questão do casamento, né, meus irmãos, porque quer queira você ou eu, quer não, verdade é que a maioria dos homens ainda tem mentalidade de relacionamento de longo prazo, tá? E eu falo isso me colocando nesse balaio. Eu sou um cara que eu também ainda tenho mentalidade de longo prazo. E por mais que muitos caras não concordem comigo quando eu falo, sobretudo nas lives, sim, eu sou um cara que eu ainda quero ter relacionamentos de longo prazo. Mas é importante que a gente se atente aqui, cara. Olha só. Se o camarada ainda tiver esse viés de querer ter um casamento mesmo, sabe, envolvendo tanto a burocracia estatal, né, a questão jurídica, e também sobre os vieses da religião tal, igreja, não importa se é religião africana ou se é religião cristã, não importa. O que me parece muito sensato para cada camarada que queira, que ainda tem essa visão, né, sobretudo se você já é do meio, né, cara, olhar mais pra... Eu sei que isso parece meio estranho de falar assim, procure e tal, mas me parece sensato dizer que ainda estão mais sadias as relações com pessoas de meios mais restritos, sabe, religiões mais restritas. Eu vejo muito isso aí, por exemplo, nas testemunhas de Jeová. Não estou dizendo que casamentos com testemunhas de Jeová são perfeitos e você não vai ter problemáticas, não. Só que, cara, essas pessoas, elas ainda são alinhadas com a ideia de sustentar um casamento, sabe, claro, dentro do possível, que ninguém tá falando pra você aturar uma pessoa tóxica ou uma pessoa, sabe, ruim só pra poder manter as aparências, mas a questão, cara, é que, nossa, a narrativa moderna é que qualquer problema hoje em dia, nossa, se a pessoa tem uma perspectiva desalinhada, né, a questão, nossa, os nossos signos não batem, a gente tem uma incompatibilidade de opiniões aí, então, nossa, é motivo pra já desfazer uma relação jurídica e mesmo até matrimonial, envolvendo fé e tudo mais, né, cara, então, ainda me parece sensato buscar se atrelar a pessoas que não tenham essa mentalidade de desfazer um casamento por qualquer coisa, sabe? A não ser que seja algo realmente muito grave. E eu também penso muito, cara, não sei se vocês concordam, eu queria até a opinião de vocês, cidades mais afastadas das grandes metrópoles, né, cara? E tudo que abarca aí, né, essa soberba urbana que a gente vê, né, de pessoas que compram as ideologias e ideias modernas importadas de fora, né? Inclusive muito da cultura woke que a gente vê, a cultura woke nova-iorquina, até mesmo também, enfim, dos Estados Unidos de modo geral e tudo mais. Evitar a todo custo, né, cara, pessoas que tenham essa mentalidade woke. Eu vejo muito isso, cara, quando eu vejo falar de cidades interioranas, até mesmo quando eu já tive algumas oportunidades de visitar cidadezinhas, sabe, mais interioranas, afastadas, dentro do próprio Rio, você sente uma atmosfera diferente, as pessoas, elas olham pra você de maneira diferente, as pessoas ainda parecem não ser tão sabe, inseridas nessa modernidade de redes sociais e, sabe, enfim, claro que isso ainda cabe muito argumento, mas eu acho que ainda vale a pena você olhar, tá? Só que quando eu olho para essa questão do homem querendo um casamento mesmo, propriamente dito, né, eu olho mais pela perspectiva do homem conservador. De repente o cara que não é conservador, que ele é mais progressista, mais moderno, pra ele tá tudo de boa, né, cara? Pra ele tá tudo de boa, se a ideia, sabe, de abrir relacionamento e todas as questões completamente anti-tradicionalismo de relações, sabe, monogâmicas e tudo mais. Mas o mais importante, cara, é que o camarada realmente busque parceiras que estejam totalmente aversas a essas narrativas de falas, né, que a gente tanto traz aqui de vídeo, né, de fora, até mesmo vídeos brasileiros, né, cara. É só você abrir o TikTok aí e fazer uma pesquisa rápida que você vai entender o que eu tô falando aqui. E o que vocês acham que precisaria ter essa suposta pretendente, né, cara? Eu andei pensando sobre isso um pouco, pra talvez dê certo, tá? Isso levando em consideração que eu, Felipe, sou um cara que eu não gosto nem um pouco mais da ideia de envolver burocracia, envolver o lado jurídico, né, a jurisdição dentro das relações. Muito embora eu já tenha escutado advogados especialistas em vara de família, inclusive eu acho que até o Renan Bruno, no canal ali dos Homens, já falou isso uma vez, que é preferível você
fazer um contrato mesmo, né, pré-nupcial ali, separação total de bens, e casar de fato com a lei, para você se proteger contra possíveis problemáticas de divórcio, do que você morar só totalmente sob união estável com uma garota que você obviamente não sabe como é que vai ser o futuro com ela. Mas, voltando aqui, essa questão do que ela deveria ter, né, cara? Primeiro, né, cara, entender que... eu até escrevi aqui que o marido, né, cara, ele tem o seu lugar dentro da relação, e ela, como uma esposa, né, ela tem o dela. E que um não vai entrar naturalmente na dinâmica do outro, não vai ocupar e expulsar o outro do seu lado. Também é necessário que ela compreenda, né, cara, a natureza dos imperativos de ambos os sexos. Claro, eu falo com esses termos, mas basicamente entender o seguinte, né? Eu sou o homem, ela é a mulher, e cada um tem a sua compreensão do mundo, a sua forma de agir. E mesmo que ela não compreenda isso de maneira didática, igual a gente fala aqui, os imperativos, sabe, de ambos os sexos em si, e seus comportamentos. Não, se ela entender isso de maneira natural, intuitiva, né, e sobretudo se ela tiver também essa questão totalmente enraizada como de uma perspectiva da própria família, né, como tendo isso cultuado e cultivado dentro da criação dela, muito melhor. Sobretudo, cara, eu acho que é um dos mais importantes também, não ter de forma alguma, né, aversão à imagem, tá ligado, do homem na relação e a importância que ele tem na sociedade, sabe, como o construtor, como a figura que levantou a sociedade, que dá o sangue, que tá todo santo dia aí batendo cabeça pra tornar a sociedade o que ela é, né, cara? Querendo nós ou não. É só você olhar os empregos aí mais insalubres, os mais braçais, os mais complicados, somos nós quem tocamos, né? E a gente não tá necessariamente reivindicando que isso pare de acontecer. Também diria, cara, que é muito importante ter um laço muito sólido, né, em família, né? Já que eu já falei de família aqui agora há pouco. Importante demais que tenha essa questão familiar, que a imagem familiar, né? Ter um pai e uma mãe, sabe? E ter o respeito a essas hierarquias familiares, que tudo isso seja muito, muito esclarecido e muito compreendido e respeitado por essa pessoa. Isso para poder, sabe, tentar fazer dar certo, né, cara? Aí quando a gente pega essas questões, eu até acabo perguntando para vocês conseguem enxergar isso hoje em dia com abundância? Não, definitivamente não, cara. Eu sou um camarada que eu sempre busco observar essas questões, eu mesmo não observo, não sei vocês. Dê a opinião de vocês aí, vocês observam essas características hoje em dia com abundância? E pra gente fechar, cara, o que seria de fato uma narrativa aí, sabe, pra quem quer se relacionar? Qual seria a melhor forma de buscar, né, ter essas relações e evitar problemas maiores? Eu sei que muitos de vocês, a essa altura, estão tentados a simplesmente falar, não se relacionar. Não, isso não vai acontecer, cara. O que mais tem ainda é camarada que quer se relacionar. E tá tudo bem, cara, tá tudo bem, não importa o que muitos digam, não tá tudo bem, não, tá tudo bem sim. As pessoas são individuais, a gente só tem que aprender a minimizar riscos desnecessários, sabe? Mas, basicamente, procurar nessas pretendentes que tenham total aversão a esses ideais modernos já é um excelente começo. Vocês podem achar que não, cara, mas é muito provável. Não, eu não tô falando de pessoas camaleoas que se disfarçam dentro da narrativa à sua conveniência, né? Pra poder, de fato, às vezes, resetar um passado que ela não quer que você descubra, mas não, ainda acha pessoas, sobretudo novas ainda, sabe? A sociedade não descambou de vez ainda. E eu até já falei anteriormente, né? Ter base familiar sólida é um negócio imprescindível, cara. Você não vai precisar convencê-la de que família é um negócio legal se ela já tiver isso já, sabe, entranhado no seu subconsciente, inclusive, de uma criação, sabe, familiar sólida nessa perspectiva desde sempre. Mas eu acho que o último conselho mais importante, cara, que você precisa ter como homem e ter enraizado isso na sua cabeça é que você seja completamente desapegado dessa imagem de como eram os casamentos no passado, né? Por exemplo, eu vi esse casal de velhinhos que eu falei no começo do vídeo no metrô, mas eu já tenho muito esclarecido de que aquilo ali, cara, é um ponto fora da curva para a realidade hoje em dia. É um ponto completamente fora da curva. Eu, hoje em dia, arrumando um relacionamento, de repente se pá, mesmo morando junto, eu não tenho nenhuma expectativa de que isso vá acontecer para mim no longo prazo. Por mais que eu odeie a ideia dos términos e esteja disposto a tentar evitá-lo a todo custo, dentro do que é possível, de que isso não fira os meus direitos individuais e o meu respeito próprio, eu não sou tão positivista, sabe? O meu ex-sogro e a minha ex-sogra, eles são juntos desde novos, então até hoje lá, e você não enxerga problemáticas, né, cara? Porque também parte dessa problemática, ela vem junto de tudo que é compartilhado de culturas pós-modernas, e essa cultura totalmente,
pós anos 60, enfim, eu não vou trazer essas ideias pra cá, senão o vídeo vai ficar mais longo do que já ficou, tá? Mas eu queria trocar essa ideia com vocês porque esse vídeo me chamou a atenção, já tem um tempo que eu queria trocar essa ideia, pretendo trazer mais vezes essa ideia pra gente trocar, até a gente, mano, fazer literalmente uma revolução dentro do que é possível, dentro da nossa própria comunidade, estabelecer essas narrativas entre a gente mesmo, pra gente ter uma ideia um pouco mais desapegada e um pouco mais sadia pra nós mesmos dentro das relações modernas, tá? Mas comentem aí o que vocês acham. Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo é uma santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.